Olá, queridos alunos. Vamos para mais uma aula de história hoje. A nossa aula vai ser pelo livro de história, nas páginas 20 e 21. Pega aí o seu livro e abre ele na página 20 e 21. Então, abriu? Vamos lá, acompanha comigo. Nós vamos falar hoje continuar falando sobre o tempo. Quando olhamos para o passado de nossa família e dos grupos de que fazemos parte, conseguimos entender nossas origens e os passos que foram dados para chegarmos até onde estamos. Assim, sabemos de onde viemos e podemos pensar no que queremos para o nosso futuro. Então, aqui está falando do tempo passado. Para olhar o passado de nossa família, dos grupos do qual nós fazemos parte. E olhando para o passado, a gente pode compreender o nosso presente e saber o que queremos para o nosso futuro. Vocês sabem que o tempo passado é aquilo que já se passou, que já aconteceu. O tempo presente, ele está entre o tempo passado e o tempo futuro. O futuro é aquilo que ainda está por vir, o que ainda está por acontecer. Observando as gravuras aqui do seu livro, você pode observar o desenvolvimento aqui de uma família. Tem uma criancinha, um menininho que está sendo deixado na escola. Observa esse menininho. Vocês observaram? Depois, o que aconteceu na vida desse menininho? Ele cresceu e o que aconteceu? Ele se casou. E depois vieram o quê? Ele teve uma filha. E a sua filha, depois, o que aconteceu aqui na imagem? Está se formando, né? Por que nós sabemos que ela está se formando? Por conta da roupa que ela está vestida, não é verdade? Por que nós sabemos que eles estão se casando? Por conta das roupas também, não é? Então, observe essas ilustrações dessa página e você pode até gravar um pequeno vídeo contando para mim, porque eu quero que você possa desenvolver a sua oralidade com essa atividade. E você pode desenvolver sua oralidade gravando um pequeno videozinho e explicando para mim o que aconteceu, o que está acontecendo nessa história aqui, com essas gravuras, que eu já até lhe ajudei, né? Contando um pouco, explicando um pouco, tá bom? Para que você possa falar com as suas palavras da forma como você entendeu o que você viu aqui nessas gravuras. Que mudanças você percebe na vida da família? E como nós podemos perceber que o tempo passou aqui? Imagine que essa menininha da ilustração gostaria de saber mais sobre seus avós. Que objetos ela poderia buscar para conhecer melhor o passado deles, hein? Que objeto que ela poderia conhecer melhor para descobrir o passado dos seus avós? Nós já vimos que para contar nossa história, nós podemos fazer pesquisa em algumas fontes, como os documentos. Então, para fazer pesquisa e descobrir sobre o nosso passado, nós podemos pesquisar fotografias, documentos, né? Jornais, livros, revistas, vídeos e até mesmo as roupas também podem nos ajudar a fazer essa pesquisa do passado, a contar a nossa história. Sabia? Pois é. Então, com base nisso também, uma folha à parte, você vai criar uma história em quadrinhos, contando suas memórias sobre as mudanças que aconteceram na sua vida. Mostre com quais pessoas você convivia e passou a conviver. Quais mudanças aconteceram no seu cotidiano ou no seu dia a dia? Entre outras lembranças, o texto deve aparecer em balões e escrito em letras de forma.
Então, numa folha à parte, você vai fazer o desenho que vai combinar com a sua história, contando um pouco da sua história do passado. Você pode, por exemplo, voltar aqui a 2 anos atrás, como era a sua vida naquele tempo, o que mudou, algum fato, alguma coisa importante que aconteceu nesse período, e você pode estar fazendo esses desenhos e colocando os balõezinhos com a escrita em letra de forma daquilo que você pensa, do que se passou naquele período, tá bom? Vai ser um pequeno relato dessa sua história, tá? Que você vai escrever, fazer o desenhozinho e escrever nos balõezinhos aquele acontecimento. Entenderam? Um beijo da tia Zamar e até a nossa próxima aula. Então, para fazer pesquisa e descobrir sobre o nosso passado, nós podemos pesquisar fotografias, documentos, né, jornais, livros, revistas, vídeos e até mesmo as roupas também podem nos ajudar a fazer essa pesquisa do passado, a contar a nossa história. Sabia? Pois é. Então, com base nisso também, uma folha à parte, você vai criar uma história em quadrinhos, contando suas memórias sobre as mudanças que aconteceram na sua vida. Mostre com quais pessoas você convivia e passou a conviver. Quais mudanças aconteceram no seu cotidiano ou no seu dia a dia? Entre outras lembranças, o texto deve aparecer em balões e escrito em letra de forma. Então, numa folha à parte, você vai fazer o desenho que vai combinar com a sua história, contando um pouco da sua história do passado. Você pode, por exemplo, voltar aqui a 2 anos atrás, como era a sua vida naquele tempo, o que mudou, algum fato, alguma coisa importante que aconteceu nesse período, e você pode estar fazendo esses desenhos e colocando os balõezinhos com a escrita em letra de forma daquilo que você pensa, do que se passou naquele período, tá bom? Vai ser um pequeno relato dessa sua história, tá? Que você vai escrever, fazer o desenhozinho e escrever nos balõezinhos aquele acontecimento. Entenderam? Um beijo da tia Zamar e até a nossa próxima aula. Olá, queridos alunos. Vamos para mais uma aula de história hoje. A nossa aula vai ser pelo livro de história, nas páginas 20 e 21. Pega aí o seu livro e abre ele na página 20 e 21. Então, abriu? Vamos lá, acompanha comigo. Nós vamos falar hoje continuar falando sobre o tempo. Quando olhamos para o passado de nossa família e dos grupos de que fazemos parte, conseguimos entender nossas origens e os passos que foram dados para chegarmos até onde estamos. Assim, sabemos de onde viemos e podemos pensar no que queremos para o nosso futuro. Então, aqui está falando do tempo passado. Para olhar o passado de nossa família, dos grupos do qual nós fazemos parte. E olhando para o passado, a gente pode compreender o nosso presente e saber o que queremos para o nosso futuro. Vocês sabem que o tempo passado é aquilo que já se passou, que já aconteceu. O tempo presente, ele está entre o tempo passado e o tempo futuro. O futuro é aquilo que ainda está por vir, o que ainda está por acontecer. Observando as gravuras aqui do seu livro,
você pode observar o desenvolvimento aqui de uma família. Tem uma criancinha, um menininho que está sendo deixado na escola. Observa esse menininho. Vocês observaram? Depois, o que aconteceu na vida desse menininho? Ele cresceu e o que aconteceu? Ele se casou. E depois vieram o quê? Ele teve uma filha. E a sua filha, depois, o que aconteceu aqui na imagem? Está se formando, né? Por que nós sabemos que ela está se formando? Por conta da roupa que ela está vestida, não é verdade? Por que nós sabemos que eles estão se casando? Por conta das roupas também, não é? Então, observe essas ilustrações dessa página e você pode até gravar um pequeno vídeo contando para mim, porque eu quero que você possa desenvolver a sua oralidade com essa atividade. E você pode desenvolver sua oralidade gravando um pequeno videozinho e explicando para mim o que aconteceu, o que está acontecendo nessa história aqui, com essas gravuras, que eu já até lhe ajudei, né? Contando um pouco, explicando um pouco, tá bom? Para que você possa falar com as suas palavras da forma como você entendeu o que você viu aqui nessas gravuras. Que mudanças você percebe na vida da família? E como nós podemos perceber que o tempo passou aqui? Imagine que essa menininha da ilustração gostaria de saber mais sobre seus avós. Que objetos ela poderia buscar para conhecer melhor o passado deles, hein? Que objeto que ela poderia conhecer melhor para descobrir o passado dos seus avós? Nós já vimos que para contar nossa história, nós podemos fazer pesquisa em algumas fontes, como os documentos,